Ok. Bom, não sei se todos leram, certamente todos tiveram acesso. A gente mandou material aí sobre, para falar um pouco sobre essa situação aí que levantaram na última aula, sobre a doença de RAF, né? Eu me atualizei um pouco sobre o assunto e a gente pode perceber ali, o que a gente tem, pelo que eu li, é que existe muita, de fato, muita desinformação. Pouca gente sabe algo sobre o assunto. Uma doença, a doença que foi descrita pela primeira vez, se não me falha a memória, em 1923, em animais, a partir do consumo de peixes numa região, a Noruega, se não me engano, ou seja, peixes de água salgada, e fazer essa relação direta com a enfermidade, com a ocorrência de essas ocorrências na região amazônica, é, no mínimo, arriscado de errar, porque eles são peixes, você não sabe a origem, são peixes diferentes, certamente diferentes, peixe de mar e peixe de água doce. Nós temos muito pouca informação aí no Amazonas sobre a origem da enfermidade, qual foi o tipo de peixe que foi consumido. A gente sabe que foram animais, claro, no Amazonas só se consome peixe ou cozido ou frito, então certamente não foi peixe cru. Sabe-se ainda que a provável causa é uma toxina, mas não tem como afirmar que a mesma toxina que está nos peixes de mar da Europa são a mesma toxina que pode estar presente, que pode estar presente nesses peixes da Amazônia. Então, tem muita coisa para se descobrir, para se estudar ainda sobre essas ocorrências, inclusive se é mesmo doença de Rafts. Isso pode ser classificado como doença de Rafts. O que, de fato, o que é verdade é que não existia essa ocorrência de rabdomioliose no Amazonas, então a gente está tendo um surto disso. E tem alguma correlação, ninguém disse que não dá para dizer se é causa ainda, tem uma correlação entre o consumo do peixe e a ocorrência desses sintomas de rabdomioliose. Isso é bem mais um trabalho de vigilância sanitária do que um trabalho de defesa, mas as autoridades precisam, de fato, procurar fazer uma rastreabilidade atrás das pessoas que tiveram essa sintomatologia e procurar estabelecer um histórico do que da ocorrência, né? Se eles consumiram peixe, que tipo de peixe eles consumiram, aonde foi que esse peixe foi consumido, se eles sabem a origem do peixe. Se eles não sabem a origem do peixe, a vigilância deve tentar identificar a origem do peixe, para tentar identificar em todos esses casos que foram relatados um ponto em comum, né? O que eles têm em comum, e a partir daí você estabelecer um perfil epidemiológico do que está ocorrendo. Até hoje ninguém sabe o que causa essa, se fosse ou doença de Rafa, o que está ocorrendo no Amazonas, ninguém sabe o que causa. Mas a partir da epidemiologia, identificar o que tem de comum entre esses casos, além do consumo de peixe, a origem do peixe, isso é muito importante saber, fazer a rastreabilidade para trás, procurar saber a origem. Agora, o que me parece ser comum é que são casos, é um surto, né, uma ocorrência de muitos casos em pouco curto espaço de tempo, então muito provavelmente deve ter relação com alguma alteração, algum processo ambiental, alguma alteração, se a origem de fato for o peixe, alguma alteração do ambiente, alguma contaminação ambiental, que consequentemente levou à contaminação dos peixes e assim, consequentemente levou à ocorrência dessas enfermidades nas pessoas que consomem. Então, esse certamente é um trabalho de vigilância sanitária, vigilância e defesa também, tentar descobrir a origem, tentar rastrear, descobrir o histórico da provável causa dessas ocorrências nesses indivíduos,
E a partir daí, a partir do ponto em comum, tentar descobrir se, por exemplo, todos os peixes vieram de uma determinada região, os peixes consumidos vieram de uma determinada região. A gente pode ver que a maioria deles, que você vê a distribuição no mapa, Capiranga, Itacoatiara, até Parintins, então, basicamente, Rio Solimões e pega o Amazonas, né? Então, tentar descobrir o que pode estar causando contaminação para esses peixes, certamente é alguma alteração ambiental, e muito provavelmente, como sempre, causada pelo homem, né? Então, sobre síndrome de Raynaud, que a gente tinha, que eu pude pesquisar e para atualizar vocês, é isso. Agora, eu acho que é muito interessante, um trabalho muito interessante de pesquisa para alguém que está locado aí no Amazonas, tentar rastrear e produzir um perfil epidemiológico do que de fato está ocorrendo com relação a essa enfermidade. Ok? Então, era isso que a gente me comprometia a falar um pouco sobre o síndrome de Raynaud, missão cumprida. Mas, de fato, é pouco assunto, não tem como, não teria como criar isso na forma do seminário, sabe? E que a gente for se atualizando, a gente vai passar para vocês. Hoje, eu tive uma conversa com um colega do Ministério da Agricultura aí de Manaus, eles não divulgam, mas o que eles acreditam que pode estar, que tem se falado, é que pode estar relacionado com a atividade de garimpo, né? Eu também desconheço se tem garimpo em região de Capiranga e todas as regiões onde ocorreu onde ocorreu a infecção, onde ocorreram os casos dessa rabdomioliose em humanos aí no Amazonas. Provavelmente, se foi isso, a infecção, a contaminação ambiental deve ocorrer acima da região de Capiranga e vem contaminando toda. É claro que a contaminação ela vai descer o rio, não vai subir o rio, né? Então vai descendo e contaminando toda aquela cadeia alimentícia. E muito importante também descobrir qual é o tipo de peixe que consome, né? Para evitar essa histeria coletiva que está ocorrendo na Amazônia de pessoas deixarem de comprar qualquer tipo de peixe, né? Também eu vi um comentário, e aqui cabe o meu comentário sobre o comentário, né, de um, um fiscal federal agropecuário dizendo só consuma, isso é para alertar que só deve se consumir peixe que tenha passado por inspeção. Comentário para mim triste, porque quem comentou isso certamente não mora em Manaus, nunca morou não sabe, não sabe a realidade da região amazônica, né? Eu posso dizer sem medo de errar, que pelo menos 80% do peixe consumido na região amazônica não passa por inspeção, é um peixe pescado ou produzido numa barragem, e que do abate vai direto para as feiras, vai direto para o consumo humano, sem passar por inspeção. O peixe que passa por inspeção na região amazônica, geralmente é o peixe que vai para exportação. Então, comentário que não ajuda em nada, não adiciona em nada, só mostra que a pessoa não conhece nada da realidade da Amazônia, né? E na maioria dos casos, o peixe consumido na região amazônica, quem faz a inspeção é a pessoa que está comprando, né? A pessoa faz a inspeção olhando as características do peixe, escama, musculatura, óleo, então essa inspeção que a pessoa que compra faz, e que a gente é acostumado a ouvir as orientações, inclusive pelo próprio governo de estado orientando o consumidor como comprar o peixe, né? Então não existe inspeção que vá atender 100% do peixe consumido na região amazônica, isso é de quem não conhece. E ainda mais, as técnicas de inspeção de rotina certamente não iriam identificar a toxina na musculatura do peixe, certo? E, obviamente, essas pessoas, muito provavelmente, todas essas pessoas que consumiram peixe, que levaram a essa enfermidade, ninguém comeu peixe podre, né? A pessoa compra o peixe, antes de preparar o peixe, sabe, quem está preparando o peixe, quem manuseia o peixe, sabe se o peixe está bom para o consumo ou não. Então, certamente, muito provavelmente, era um peixe fresco,
não estava podre, não tinha problema algum aparentemente de carcaça, que existia. Isso aqui tudo na base da hipótese, né, que ninguém tem informação alguma que confirme. Era uma contaminação por uma toxina impossível de diagnosticar, de detectar por esse exame físico que a gente faz naturalmente no peixe. Ok? Mudando de assunto, alguma questão, alguma dúvida? Antes de mudar de assunto. Alguma dúvida? No question sobre isso. Então, mudando de assunto, nós vamos agora falar sobre os princípios e conceitos fundamentais de defesa sanitária animal e vigilância e saúde animal. Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai começar já a nossa apresentação. Agora eu não estou mais vendo o chat. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Defesa e vigilância da saúde animal, por favor, me informem. Estamos, dá para ver professor. sim, professor. Ok, ótimo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os princípios e os conceitos elementares de defesa e vigilância da saúde animal. O objetivo da aula de hoje é fazer com que a gente espera que ao final da aula de hoje vocês conheçam os conceitos de defesa e vigilância e saúde animal, saber diferenciar o que é uma ação de defesa, o que é uma ação de vigilância e saúde animal, saber conceitualizar a defesa e vigilância e saúde animal, que são atividades diferentes, embora complementares, conhecer a hierarquia da defesa e da vigilância de saúde animal, conhecer os documentos internacionais de vigilância, de defesa e vigilância sanitária animal, e, por último, compreender os termos de defesa e vigilância sanitária animal. Então, esses são os 4 objetivos da nossa apresentação de hoje. Então, começando com os conceitos, né? Defesa da sanidade animal e vigilância da sanidade animal são ações complementares, mas bem distintas, né? Então, a defesa seria um conjunto de ações para a promoção da saúde animal, prevenção, controle e erradicação de doenças que possam causar danos à produtividade animal, à economia e à sanidade agropecuária. Já a vigilância é também um conjunto de ações de coleta, comparação e análise sistemáticas e contínuas de informações relacionadas à saúde animal e a disseminação oportuna de informações para que ações possam ser tomadas. Então, defesa seria qualquer ação, por exemplo, na doença de Rafa, aí defesa seria qualquer ação na tentativa de eliminar a contaminação, caso se comprove seja de peixe, e vigilância é tudo isso, é coleta das informações, ir atrás, fazer rastreabilidade, tentar descobrir, tentar esclarecer sobre a epidemiologia da doença, e a partir daí, manter uma comunicação eficiente com a sociedade, para esclarecer, evitar, principalmente, e também evitar pânico, né? Exatamente o que não foi feito por esse fiscal agropecuário. Então, aqui, nós temos ações de defesa sanitária animal, aplicação de vacinas, né? Uma aplicação aqui, provavelmente, aplicação de vacina de febre aftosa em bovinos, aplicação de vacina, provavelmente aplicação aqui de vacina contra a doença de maré em aves. Então, isso são ações de defesa sanitária animal. Ações que você procura impedir a entrada de doenças num determinado rebanho, numa determinada região, num determinado lote de aves. E aqui nós temos ações de vigilância em saúde animal. Ou a foto acima, o veterinário fazendo o exame de brucelose, a prova cervical de brucelose, onde ele vai tentar detectar a presença da brucelose no rebanho. E abaixo, um animal mostrando o brinco de rastreabilidade, sempre lembrando que não há como fazer vigilância, não há como fazer controle retroativo, não há como ter vigilância de saúde animal sem identificação individual dos animais, né?
Então, se os animais não têm identificação individual, é impossível você fazer a rastreabilidade, impossível você manter um sistema que consiga comprovar, não somente para a sua região, mas mundialmente, que aquele rebanho é controlado, que você tem um controle sobre as enfermidades da sua região. Então, a rastreabilidade, a identificação individual de cada animal, ela é o primeiro passo para o estabelecimento de um processo, de um sistema de vigilância e saúde animal. Então, nós temos basicamente três hierarquias da defesa e vigilância e saúde animal. O Brasil, como um país signatário, seguidor, sócio, signatário da ONU, ele participa também da Organização Internacional de Sanidade Animal, que tem a sigla OIE, e a OIE é um órgão internacional ligado à ONU, que tem representatividade de vários países, inclusive do Brasil. Minha última atualização existem 182 países que são afiliados à Organização Internacional de Sanidade Animal, e que tem como função, é um órgão onde os veterinários e os especialistas de defesa sanitária animal mundial se reúnem para estabelecer programas de controle de enfermidades, Então, a OIE, ela tem alguns documentos que são as normas internacionais, chamamos manuais e códigos da OIE, onde eles estabelecem as técnicas as melhores formas de identificação de doenças, as melhores formas de controle de doenças, as melhores formas estabelecem protocolos de como os países devem se organizar para estabelecer programas de defesa animal e vigilância animal. E, a partir desses manuais da OIE, os programas nacionais, os organismos nacionais criam os seus programas em cada país. Então, internacionalmente, nós temos a Organização Internacional de Sanidade Animal, que estabelece todos esses critérios dos programas de defesa e de vigilância e saúde animal. E isso é importante porque, quando os países começam a seguir uma mesma norma, isso facilita o trânsito e o comércio internacional. Então, a OIE, ela tem uma das missões dela fortalecer o comércio internacional de produtos de origem animal, claro. E, a partir dos seus documentos, aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento cria os programas nacionais de sanidade animal e estabelece também um programa nacional de vigilância em saúde animal. Então, o órgão internacional que regulamenta a defesa e vigilância é a Organização Internacional de Sanidade Animal, OIE. Em âmbito nacional, no Brasil, quem regulamenta é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os outros países, cada qual tem o seu correspondente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E, no Brasil, cada estado tem seu órgão de defesa e vigilância agropecuária animal e, às vezes, vegetal, acumula vegetal junto, né? No estado do Amazonas, a gente tem a ADAF, né? Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, se não me engano, né? Também, não sei por que florestal, mas foi incluído durante a criação da agência. Essa agência foi criada, se não me falha a memória, em 2010, 2012. A gente brigou muito para que a gente, quando fala conselhos veterinários, a Associação de Produtores, para que o Estado criasse a Agência de Defesa Agropecuária Animal no Amazonas, e foi um dos passos fundamentais para que a gente conseguisse tornar o Estado livre de febre aftosa. Então, essa hierarquia, as normas do Ministério da Agricultura não vão contra as normas da Organização Internacional de Sanidade Animal, porque se forem contra os produtos brasileiros para exportação passam a não ser aceitos pelos outros países, assim como as normas dos programas estaduais devem se enquadrar dentro das normas dos programas nacionais de sanidade de defesa animal, né? Ainda, a gente tem associado, né, a esses três órgãos os conselhos profissionais. Quando se fala de defesa sanitária animal, está falando em âmbito nacional, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que normatiza o exercício da medicina veterinária no Brasil,
E nos estados nós temos os conselhos regionais de medicina veterinária, né? No caso do Amazonas, CR, MV, AM e estados do Distrito Federal, cada qual tem seu conselho, que tem a função, que tem as funções de não somente de criar, de normatizar o exercício da profissão do médico veterinário, que é o principal agente de defesa e vigilância em saúde animal, mas também é o órgão que tem capacidade de punir esses profissionais. O Ministério da Agricultura, a DAF, não tem capacidade de punir esses profissionais, somente os de puxar a rédea desses profissionais, somente os conselhos regionais. Isso são atribuições legais de cada um dos órgãos, que devem ser complementares, independentes, e, claro, se respeitarem entre si para que a coisa funcione, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper. Então, eu falei dos documentos da Organização Internacional de Sanidade Animal. A Organização Internacional de Sanidade Animal tem, basicamente, códigos e manuais que regulamentam os programas de controle das enfermidades dos animais terrestres e aquáticos, e os manuais, os códigos, nós temos os códigos terrestre e aquático. O Código Terrestre fornece padrões para a melhoria da saúde animal, da saúde pública veterinária em todo o mundo, e o Código Aquático ele fornece padrões para a melhoria da saúde e bem-estar dos animais aquáticos em todo o mundo. E os manuais, então os códigos, eles tratam basicamente de defesa. E os manuais, o manual terrestre, ele é um manual de testes, diagnósticos e vacinas para animais terrestres. Então, identificação, manual, basicamente, é um documento de vigilância, e os manuais são documentos de vigilância. Então, tem um manual terrestre, que estabelece os testes e vacinas para animais terrestres, e temos o manual aquático, que estabelece um manual de testes e diagnósticos para animais aquáticos, esses dois manuais foram atualizados agora, esse ano, 2021. A gente vai ter uma aula mais na frente, vai mostrar para você o site da OIE, vai mostrar como navega no site da OIE, e vamos também fazer um estudo breve sobre esses códigos e manuais, ok? Bom, toda vez que você for ler um documento, tanto da Organização Internacional de Saúde Animal, da OIE, que é o Código Terrestre, ou até mesmo os documentos do Ministério da Agricultura, esses são termos que eles utilizam. Muitas vezes eles partem do princípio que a pessoa que está lendo o documento já entende os conceitos, né? É importante que vocês saibam o que representa cada um desses conceitos. Então, quando eu estou falando de autoridade competente, a autoridade veterinária ou autoridade governamental com responsabilidade e competência para garantir ou supervisionar a implantação de medidas de saúde e bem-estar animal, certificação veterinária internacional e outras normas e recomendações no Código Terrestre e no Código Sanitário de Animais Aquáticos da OIE em todo o território nacional. Então, no Brasil, a autoridade competente pela defesa e vigilância sanitária animal não necessariamente é um veterinário, ele é, no Brasil, o ministro da Agricultura, se não me engano, hoje é uma mulher, né, que também, se não me engano, não é médica veterinária. Então, a autoridade competente não necessariamente é um médico veterinário, mas dentro desse órgão você deve ter uma autoridade veterinária, que é a autoridade governamental de um país membro, composto por veterinários e outros profissionais tendo a responsabilidade e competência para garantir ou supervisionar a implantação de medidas de saúde e de bem-estar animal, certificação veterinária internacional e outras normas e recomendações do Código Terrestre em todo o território. Então, no Ministério da Agricultura, tem o Ministro da Agricultura, que é a autoridade competente, e abaixo dele a gente tem o Secretário de Defesa Agropecuária, que é a autoridade veterinária nacional, que é quem responde pelo Brasil junto à Organização Internacional de Sanidade Animal. Em espelho, no Amazonas você tem o secretário de Agricultura e Produção, o Petrúcio, que seria a autoridade competente, e a autoridade veterinária deveria ser o presidente da DAF, diretor da DAF, que a gente sabe que é o Alexandre, que não é veterinário. Muito provavelmente o Alexandre delega essa autoridade veterinária
para algum outro veterinário abaixo dele, algum outro veterinário abaixo dele, né? Isso é claro, uma briga também envolve briga política, né? Os veterinários brigam para serem os representantes, os diretores da agência de defesa para ser autoridade veterinária e fazer o espelho com o Ministério da Agricultura ou tentar puxar o que a Organização Internacional de Sanidade Animal produz. Mas é claro que é um cargo político, a Agência de Defesa Agropecuária em todo o país é cargo político. Então, o atual diretor, se não me engano, ele é engenheiro agrônomo, então ele é a autoridade competente da área vegetal, certamente. Na área veterinária, ele delega isso para um médico veterinário que deve ser a autoridade veterinária do Amazonas. Ok? Lembrando que a DAF é uma agência de defesa agropecuária e vegetal, né? Então, como também reporta para a defesa da vigilância vegetal, cabe um agrônomo ser diretor da agência de defesa, desde que ele delegue a autoridade veterinária para um veterinário, ok? Programa de controle oficial, quando está se falando de programa de controle oficial, vocês já fizeram o dever de casa de vocês, é um programa aprovado e administrado, supervisionado pela autoridade veterinária de um país ou um estado, para fins de controle de um vetor, agente patogênico ou doença, por medidas específicas aplicadas em todo o país ou dentro de uma zona ou compartimento desse país membro. Então, os programas, eles são... Nós temos o Programa Nacional, que vocês já estão lendo, e, claro, todo estado tem seu programa. Por exemplo, o Programa Nacional de Febre Aftosa tem um espelho no estado do Amazonas, o Programa Estadual de Febre Aftosa. Interessante o pessoal que está para apresentar o seminário poder também falar um pouco dos programas estaduais, né? Se tiver como comparar, de repente você encontra algo que não seja compatível do programa estadual com o programa nacional de controle da enfermidade que vocês estão estudando. Então, é importante tentar ver o que o programa nacional diz e se tem um programa estadual criado, estabelecido, e ver o que o programa estadual fala sobre se ele é compatível com o programa nacional. Isso é muito interessante, é uma coisa interessante para vocês verem, fazer essa comparação. Que eu sei com certeza, nós temos aprovado na Câmara e publicado em Diário Oficial do Estado do Amazonas o Programa Estadual de Controle de Febre Aftosa, nós temos o Programa Estadual de Controle da Brucelose e da Tuberculose. Esses são o que eu sei oficiais. Os outros programas, me falha, eu não tenho essa informação, eles podem aplicar diretamente o programa nacional, ou eles podem ter um programa regional criado para tentar adaptar às particularidades da região. Veterinário oficial, diferente da autoridade veterinária, veterinário oficial é aquele profissional médico veterinário que trabalha nas agências, que é autorizado pela autoridade veterinária a executar certas tarefas oficiais designadas associadas à saúde animal ou pública e à inspeção de produtos, e, quando apropriado, certificar-se de acordo com o Código Terrestre da OIE. Então, o veterinário da Agência de Defesa Agropecuária, a DAF, né, ele tanto pode fazer, no Amazonas fazia, não sei se ainda se faz, mas fazia, há muito tempo se fez a agulha oficial, onde o pessoal os veterinários e os técnicos da DAF também faziam vacinações de febre aftosa. O veterinário da DAF, ele é autorizado a fazer exame de brucelose, tuberculose e outras ações de competência exclusiva do médico veterinário dentro da agência de defesa veterinária. Então, esse é o veterinário oficial, né? E é aquele que muitas vezes vai lá marcar o animal com pelo, o animal tem tuberculose, por exemplo, a gente identifica como tuberculose, se o veterinário da iniciativa privada não consegue não marcar o animal na cara, na face, com o peito, indicando que é positivo, ele informa ao veterinário oficial, e o veterinário oficial ele tem, no exercício da sua função como oficial, ele pode, inclusive, levar a polícia com ele para entrar numa propriedade e fazer a marcação dos animais positivos, né? Então, o médico veterinário oficial, no exercício do seu trabalho, do seu dever, ele tem, inclusive, o poder de requisitar
auxílio da polícia, força policial, para que ele cumpra a sua missão. Controle veterinário oficial são operações das quais os serviços veterinários, conhecendo a localização dos animais e após tomarem as medidas adequadas para identificar o seu proprietário ou o tratador responsável, são capazes de aplicar medidas de saúde animal adequadas conforme necessário. Tem muitos em Manaus, né? Casos de mormo e anemia infecciosa equina, uma vez identificado, a DAF tem o dever de ir lá e lacrar a fazenda. Isso é uma ação de controle veterinário, lacrar o ARAS, né? Ou, se for no caso de febre aftosa, a DAF vai lá e lacra a fazenda. Ninguém entra, ninguém sai. Essas ações de controle veterinário oficial. O veterinário da iniciativa privada, claro, não tem poder para fazer isso. Ele é obrigado, sim, a comunicar aos veterinários oficiais que têm esse poder de fazer o controle veterinário oficial. O certificado veterinário internacional é um certificado emitido de acordo com a regulamentação internacional, descrevendo os requisitos de saúde animal e público que são atendidos pelos produtos exportados. Então, todo produto, para sair do Brasil, ele tem que ter um certificado veterinário internacional. Todo produto de origem animal, desde animal vivo até costas e carne, tem que ser acompanhado desse certificado veterinário internacional, que é competência dos veterinários do Ministério da Agricultura. São eles que emitem, que têm poder no Brasil de emitir certificado veterinário internacional. Aí no Amazonas, o Amazonas já foi, hoje caiu muito, é um grande exportador de peixe ornamental. Então, esses peixes ornamentais são capturados na Alto Rio Solimões, Alto Rio Negro, são esses peixes ornamentais capturados por lá. Eles eram, em Manaus, a gente sempre trabalhou com extrativismo, infelizmente, nunca se tentou criar em cativeiro. Então, esses peixes eram pescados no Alto Solimões, no Alto Rio Negro, trazidos para Manaus, ficavam em tanques, tinham diversos exportadores de peixe ornamental, eles ficavam em tanques passando por uma quarentena, exatamente 40 dias, para que se garantisse a sanidade daqueles animais que foram capturados na natureza, e a partir daí o veterinário da iniciativa privada, que é o responsável técnico, ele emite um documento para o Ministério da Agricultura, dizendo, olha, esse lote foi recebido no dia 1º de janeiro e ficou em quarentena até o dia 30 de março, 30 dias, essas 90 dias de quarentena, sem apresentar qualquer problema sanitário. Com base nesse documento, o veterinário do Ministério da Agricultura vai emitir um certificado veterinário internacional que permite com que esses animais sejam despachados aí no Amazonas por via aérea, vai por avião, distribui para o mundo inteiro. Mesma coisa ocorre na carne, a carne passa por uma inspeção, o veterinário que faz a inspeção pode ser até de iniciativa privada, ele emite o certificado e vai para o Ministério do Certificado Internacional para exportar a carne. Então, esse certificado veterinário internacional é um documento emitido pelo veterinário do Ministério da Agricultura, que permite com que o produto saia do Brasil e, claro, seja aceito por outros países que participam da Organização Internacional da Sanidade Animal. Então, é claro que o certificado veterinário internacional ele é padronizado mundialmente, né? Inclusive, ele é escrito em inglês, né? Está escrito em inglês. Então, onde ele chega, é o mesmo documento, é um documento idêntico, emitido pelo governo brasileiro, emitido pelo governo americano. Os conteúdos são idênticos, claro, você vai ter o logo do Ministério da Agricultura americano, o logo do Ministério da Agricultura brasileiro, mas é um documento normatizado internacionalmente e que só pode ser assinado por um veterinário oficial. Só tem validade, aliás, se for assinado por um veterinário oficial do Ministério da Agricultura, no caso do Brasil. Biossegurança, quando você está falando, vou ler um manual da OIE, biossegurança é o conjunto de medidas de gestão e físicas destinadas a reduzir o risco de introdução, estabelecimento e propagação de doenças animais, infecções e infestações e dentro de uma população animal. Então, ações de biossegurança, por exemplo, numa avicultura, numa suinocultura industrial,
Ninguém entra sem passar, sem trocar de roupa e tomar um banho dentro da instalação e vestir uma outra roupa. Então, é mais fácil uma ação de biossegurança para evitar a entrada de agentes patológicos naquele lote de animais. Criação de cerca, o estabelecimento de cerca pode ser uma ação de biossegurança. Se você, uma propriedade de corte, você tem pastagens contínuas com outros fazendeiros, você implantou uma cerca, é também uma ação de biossegurança. Controle de entrada e saída de pessoas, são ações de biossegurança. Elas, claro, devem ser descritas em todos os programas de defesa animal, quais as medidas de biossegurança que aquela região ou que aquele país deve adotar para controlar aquela determinada enfermidade. Plano de biossegurança é um plano que identifica vias potenciais para a introdução e propagação de doenças em uma zona ou compartimento e descreve as medidas que estão sendo ou serão aplicadas para mitigar os riscos de doenças, se aplicável, de acordo com as recomendações do Código Terrestre. Interessante procurarem, pessoal que vai trabalhar com brucelose, tuberculose e febre aftosa, também a IE, qual o plano de biossegurança que a Agência de Defesa tem para o controle dessas enfermidades. Você precisa ter, as agências, o Ministério da Agricultura certamente tem, eles têm que ter não está na cabeça, não pode estar, o plano de biossegurança está na cabeça do veterinário, nada disso. Precisa ser um documento escrito onde diz quais as medidas sanitárias que você vai adotar, discriminando tempo, área geográfica que você aplicar aquelas medidas, no caso de um surto de febre aftosa. No caso de um surto de brucelose, uma ocorrência de brucelose ou tuberculose, qual é o plano de biossegurança? Como o Estado vai garantir que aquele agente patológico não dissemine para o restante do rebanho da região. Então, o plano de biossegurança tem que estar escrito e disponibilizado para todos os veterinários da Agência de Defesa, inclusive para vocês, estudantes que queiram ter acesso a isso, porque esse é um documento público que tem que estar à disposição de todos e tem que existir, né? Não existe plano de biossegurança na cabeça do veterinário, né? O cara morreu, mudou de emprego, o Estado pede seu plano de biossegurança. Então, tem que ser um documento que geralmente é elaborado em reuniões onde estão veterinários que trabalham em defesa e inspeção, está o próprio pessoal, a representação dos pecuaristas, agências as federações da agricultura participam, claro, para que se chegue a um ponto comum e que se tenha um plano escrito, onde você prevê o que vai acontecer. E, a partir daí, tomar medidas para reduzir ao mínimo a disseminação daquele agente patológico no rebanho ou na região que está sob sua responsabilidade. Medidas sanitárias são medidas concebidas para proteger a saúde animal ou humana ou a vida em todo o território de um país membro de riscos decorrentes da entrada, estabelecimento ou disseminação de perigo. Medidas sanitárias, a gente pode falar, grande medida básica sanitária são quarentenas, você evita a entrada, todo animal novo que vai entrar numa região, você faz uma quarentena, vai entrar numa fazenda, numa propriedade, faz uma quarentena, isso é uma medida sanitária básica, quarentena, claro, rastreabilidade, identificação única de cada animal, para que você saiba o histórico daquele animal, onde ele nasceu, por onde ele passou a vida dele, e vacinação. Então, são medidas sanitárias básicas que a gente pode descrever aqui. Monitoramento, execução e análise intermitente de medições e observações de rotina destinada a detectar alterações no ambiente ou no estado de saúde de uma população. Então, monitoramento, fazem parte o Programa Estadual de Sanidade Animal, a gente tem um programa que é o esqueleto, que seria a coluna vertebral de todo o programa estadual, estabelece, por exemplo, que todo médico veterinário, ele, quando no campo encontrar algum rebanho com suspeita de doenças vesiculares, tipo febre aftosa, ele é uma notificação obrigatória. Então, ele precisa saber quais são as doenças que ele tem que notificar obrigatoriamente, né? Então, tudo isso são ações de monitoramento. Uma ação, uma forma muito importante de monitoramento, que a gente critica muito
no Brasil em geral, em especial no Amazonas, por exemplo, as informações da inspeção, elas não, os serviços de inspeção, eles não se comunicam muito bem com o Serviço de Defesa Sanitária Animal, com o Serviço de Vigilância Sanitária Animal. Eu posso garantir que isso não ocorre no Amazonas, né? Nem todo animal que é detectado com brucelose ou com tuberculose no matadouro, né? Então, esse animal não foi feito teste, ele chega no matadouro, o médico veterinário, quando está fazendo a inspeção, ele detecta o animal com lesões características de tuberculose. O que seria o correto era coletar aquele material, mandar para um laboratório para fazer a identificação laboratorial do Mycobacterium bovis, saber se de fato é uma tuberculose. Mas, anterior a isso, assim, o veterinário, ele identifica na linha de uma um animal, a gente você encontra mais um animal por cada lote, animais com lesões características de tuberculose, deveria ocorrer uma viabilidade. Então, a espécie comunicada provavelmente por tuberculose, nunca viram uma informação que seria importante para você conseguir tentar erradicar, ou facilitar a erradicação da enfermidade no país. Principalmente se falando de tuberculose, né? A brucelose, você vacina, tem a vacinação obrigatória das fêmeas, então você tem que vacinar a bezerra até entre os 3 meses até os 9 meses de idade, ou até a primeira movimentação desse animal fora da fazenda, toda fêmea deve ser vacinada. Então, a incidência de brucelose, a ocorrência de brucelose para ser encontrada nos matadouros, ela tem reduzido muito. Mas no caso da tuberculose, você não tem vacina. E o produtor, você tem um teste que tem uma baixa sensibilidade, então esse teste de cada 100 animais teóricos, isso é teórico, claro, de cada 100 Professor, animais testados. Oi? saiu a Pergunta? apresentação. Você, diga, não escutei. Saiu a apresentação. Não Não tá está mais aparecendo. não tá aparecendo mais? Não. Desde quando? Foi agora há pouco. Tem Agora há um pouco minuto, saiu. eu acho. Voltou? Não. Vou compartilhar a tela novamente. Tá vendo a tela? E agora? Agora sim, professor. Voltou. Ótimo. Muito bom. Obrigado por não ter me deixado ficar falando à toa. Então, foi antes desse slide ou durante esse slide? Na verdade, deu uma travada, não deu nem para entender o que o senhor estava falando, mas acredito que foi nesse slide mesmo. Não, Então, foi vamos lá. nesse. São as medidas sanitárias, são as medidas que são estabelecidas para controlar a entrada de uma enfermidade numa determinada região, no país, e para evitar também a entrada, o estabelecimento da enfermidade ou a disseminação dessa enfermidade numa determinada região. São as medidas sanitárias. Novamente, primeira medida sanitária, você pode
pensar é uma quarentena, né? Então, todo novo animal que é introduzido numa região, ele deve passar por uma quarentena, não deve ser rápido, não deve ser introduzido junto com os outros animais antes dessa quarentena, porque tem um risco desse animal estar trazendo outras enfermidades. Tem as ações de monitoramento, também uma medida sanitária, claro, clássica é a vacinação. Vacinação contra a febre aftosa é uma medida sanitária clássica, né? Você está vacinando animais para evitar o aparecimento da doença naquela região. Veja bem, a vacina, muitas vezes, ela não vai impedir a ocorrência, a circulação do vírus, né? Mas mesmo que o vírus circule na região, se os animais têm anticorpos, né? Isso vocês estão vendo diariamente aí com a questão do Covid, né? Então, a vacina ela não impede a circulação do vírus, mas ela impede o estabelecimento da doença, né? Porque o animal está preparado para aquele desafio. Outra ação, quando você fala de monitoramento em defesa e vigilância sanitária, está falando de monitoramento o Estado está constantemente recolhendo informação sobre a ocorrência de doenças, o Estado está constantemente, por exemplo, usando dados da inspeção, quando na região existe o abate oficial, com a inspeção, com o médico veterinário fazendo inspeção, o médico veterinário detectar no abate um animal com lesões características de tuberculose, ele deve acionar a ADAF, eles são do mesmo órgão, a inspeção trabalha dentro da ADAF, isso são coisas que você não tem como achar que pode ser normal, que não é normal, isso não é só a ADAF, ocorre no Brasil inteiro, né? Trabalham no mesmo setor, na mesma entidade, mas dois setores diferentes. Um é o setor de inspeção, outro é o setor de defesa. O veterinário da inspeção detecta casos de tuberculose. Ele não comunica ao veterinário da defesa para que ele vá na fazenda e tentar fazer um teste de todos os rebanhos, todos os animais daquele rebanho, para saber se ali tem outros casos de tuberculose. Então, essa comunicação precisa haver, isso é uma ação de monitoramento. E a vigilância seria isso, coleta, comparação e análise sistemáticas e contínuas de informações relacionadas à saúde animal e a disseminação oportuna de informação para que as ações possam ser tomadas. Então, quando se fala vigilância, quando você lê num documento vigilância, esse é o conceito, monitoramento é isso, e medidas sanitárias também. Então, outro termo que você encontra muito nos manuais é a gestão da saúde animal, outros termos, gestão da saúde animal, identificação animal e sistemas de identificação animal. Então, a gestão da saúde animal são sistemas desenvolvidos para otimizar a saúde física, comportamental e bem-estar dos animais, inclui prevenção, tratamento e controle de doenças e condições que afetam o animal individual e o rebanho ou lote, aqui no lote de aves, corrijam, incluindo registro de doenças, ferimentos, mortalidade e tratamento médico quando apropriado. Esse sistema de gestão da saúde animal, a Organização Internacional de Sanidade Animal, estabelece que, e aí vocês vão ver que o Brasil ainda tem muito para melhorar em gestão da saúde animal, que os organismos de defesa, no caso estaduais, a Agência de Defesa Agropecuária, ela deveria ter um sistema que coletasse informações, não somente da ocorrência de doenças, mas que, por exemplo, cada veterinário público, privado, ele apresentasse relatórios, intervalos regulares, pode ser semanal, mensal, trimestral, dizendo, olha, durante esse período de 3 meses eu atendi tal e tal e tal fazenda, nessas fazendas eu fiz exames de brucelose, eu fiz tuberculose, eu encontrei animal, eu fiz tratamento, eu tratei animais com mamite, e eu usei esse antibiótico durante tantos dias. Então, todos esses dados devem, a OIE recomenda que sejam coletados e, a partir daí, analisados. Então, esses dados, se você tem informação desses dados, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o veterinário não se vende antibiótico para veterinário não se vende antibiótico para quem não seja veterinário.
E o veterinário, todo antibiótico que ele usa, ele tem que prestar conta para as agências de defesa regionais de como ele usou, em que animais ele usou, em que propriedade ele usou aquele animal, qual o período que foi utilizado. Para que se evite, principalmente para que se evite hoje, a contaminação ambiental e o desenvolvimento daquelas superbactérias que, no fundo, que depois vão atacar a saúde humana, né? Então, isso, nesses pontos de coleta de informação, da gestão da saúde animal, onde se coleta não só a informação de doença, mas inclusive de tratamento, o Brasil ainda tem muito a melhorar, as agências de defesa regionais ainda têm muito a melhorar. Identificação animal, né, a combinação da identificação e o registro do animal, individualmente com um identificador único, ou coletivamente por unidade ou grupo epidemiológico com um identificador único de grupo. Então, o ponto inicial de qualquer sistema de vigilância e saúde animal passa pela identificação do animal, caso de bovino, geralmente você identifica o animal, ou de lotes, por exemplo, aves, né? Você cria lote de 500 aves, você não vai identificar cada animal em curto espaço de tempo, né? Então, a aves você identifica por lotes, né? Pequenos lotes. Mas a identificação animal, ela é fundamental. Não somente identificar, como fazer o registro e manter o registro desses animais. Por exemplo, o Brasil já teve casos aí de recall, né? Lotes de carne, de frango que foram encaminhados para a Arábia Saudita, para a China, que foram devolvidos, porque lá na China e na Arábia Saudita eles fizeram reteste da carne de frango, encontraram contaminante que não devia ter na carne de frango. Mas, como o sistema de avicultura brasileira, esse funciona, eles conseguiram rastrear a origem do lote, conseguiram isolar aquele caso, de uma maneira que não prejudicasse as exportações dos outros produtores, dos outros exportadores de frango do Brasil. Então, isso só é possível quando você tem um sistema de identificação eficiente que permite a rastreabilidade do animal, desde a da hora do consumidor até onde o animal nasceu, né? E essa famosa rastreabilidade do pasto ao prato, né? No Brasil, em 2010, o Ministério da Agricultura tentou criar um programa nacional de rastreabilidade dos bovinos e bubalinos, né? Que tinha como objetivo estabelecer um programa nacional onde todos os bovinos e bubalinos do Brasil deveriam ser identificados com identificador único. Então, nós criamos uma legislação, criamos um sistema de identificação com 15 números, onde estabeleceu que cada animal criado no Brasil, no espaço de dois anos, se não me falha a memória, todos os animais bovinos e bubalinos criados no Brasil deveriam ser identificados e incluídos nesse cadastro de identificação de animais. Esse programa chamava Sisbov, né? Hoje foi isso, assim que foi criado, sofreu muita pressão, principalmente pressão política, para que não fosse implementado. E, infelizmente, a política venceu a técnica, né? E o programa depois foi descontinuado. Hoje, a rastreabilidade obrigatória de bovinos e bubalinos no Brasil, ela é restrita apenas a produtores que querem fazer exportação para países, exportação de carne para países, determinados países que exigem a rastreabilidade. Então, era um programa nacional que visava controlar todo o rebanho nacional e que, por influência, muito mais por pressão política e também por falta de organização dos veterinários, porque esse é um programa extremamente interessante que praticamente exigia o veterinário dentro da fazenda. Ele ia criar muita área, muita oportunidade de trabalho e renda para médico veterinário também, mas que por falta de organização da classe veterinária e por uma boa organização política, principalmente de produtores, o programa foi descontinuado e ficou restrito apenas a produtores que decidem que querem exportar. A gente vai ter um grupo que daí a gente vai ter uma aula para falar sobre o Sisbov, né? Então, claro, né?
Você sabe que uma das principais formas de lavar dinheiro é dizer que tem boi, né? Então, tem muito político que usa isso, né? Para tentar justificar o aumento do patrimônio, né? Diz que comprou boi, que morreu boi, né? Como você não tem como comprovar a rastreabilidade, é muito fácil você lavar dinheiro usando pecuária, né? Então, também por isso o programa, que era um programa que praticamente ia tornar muito difícil você esquentar dinheiro de corrupção, né? Esse programa caiu por conta disso. Um sistema de identificação de animais. Então, você pode, aqui a gente falando exclusivamente de bovinos e bubalinos, né? Você pode ter vários sistemas de identificação animal que vão desde a marcação a ferro e fogo, você tem os brincos, que você pode colocar os brincos na orelha, você tem microchip, você tem vários tipos de sistemas de identificação animal. O importante de um sistema de identificação animal é que seja difícil de ser fraudado, né? Uma vez que você coloque no animal, seja difícil de ser alterado. E, claro, essa marca física que você põe no animal, ela deve estar associada a uma ficha, a um cadastro, onde você coloque, a partir daquela numeração que você estabeleceu para o animal, você consiga fazer todos os registros do animal durante toda a sua vida. Fazendo um paralelo com o ser humano, né? Quando a gente nasce, antigamente não, mas hoje quando você nasce, a criança já sai da maternidade aí no Brasil com CPF, né? CPF nada mais é do que um número que o governo cria para cobrar imposto da gente, né? Então você tem um CPF, e a partir desse CPF, né, a criança começa, você já tem um número para ser cobrado para o governo. E você sai com o CPF também com uma certidão de nascimento. A partir dessa certidão de nascimento do CPF, a criança cria um cadastro de saúde, né, um cadastro único de saúde, e todas as informações, toda vez que a criança é vacinada, toda a informação da criança, ela deve ser registrada nesse cadastro, que hoje é digitalizado, e essa ficha segue o ser humano para o resto da vida, né? Hoje, com a digitalização, é muito mais fácil isso. Então, basicamente, o que se pede é o que a gente faz para o humano ter também para animais, que seria uma forma de você ter um controle muito mais eficiente dos animais e garantir a saúde dos rebanhos. Lembrando que, quando o governo está garantindo a saúde dos rebanhos, na realidade, a sociedade está garantindo a saúde dos rebanhos, está garantindo o patrimônio nacional, né? Quando você calcula o patrimônio de um país, você inclui nesse cálculo os rebanhos animais que você tem no país. Então, garantia da sanidade animal é garantia também do patrimônio nacional. Então, rastreabilidade animal é a habilidade de seguir o animal ou grupo de animais durante todas as fases da vida. Então, só é possível a partir de uma identificação individual, e a partir da identificação individual, a coleta e o registro de todas as informações da sanidade do animal. Sistemas de detecção precoce são sistemas para detecção oportuna, notificação e comunicação da ocorrência, incursão ou emergência de doenças, infecções ou infestações em um país, zona ou compartimento. Então, por exemplo, febre aftosa, isso é um problema que o Amazonas teve, porque a gente não tem internet eficiente em todo o interior do estado. Então, a gente tinha que provar para o Ministério da Agricultura, que, consequentemente, teria que provar para a Organização Internacional de Sanidade Animal, que eles teriam um sistema de detecção precoce de febre aftosa, de ocorrência de febre aftosa, no Alto Solimões, no Alto Madeira, no Alto Rio Negro. Então, como que você vai provar que, no caso de febre aftosa, você tem que dar uma resposta? A partir da suspeita, o Estado tem que isolar a propriedade e dar uma resposta de defesa em menos de 72 horas, em 3 dias. Você tem, no máximo, 3 dias para isolar a fazenda, né? Então, se você não tem internet, você não tem como é que você vai, o técnico, não sei nem se tem veterinário, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, ele tem uma suspeita de febre aftosa, ele não tem internet, não tem como fazer esse cadastro online imediatamente, né?
gente teve que provar que em cada escritório da Agência de Defesa Sanitária Animal, a gente tinha um sistema de telefonia que funcionava, né? Então, pelo menos funcionava para que você conseguisse fazer essa informação por telefone e para que o Estado conseguisse dar provar que tivesse um sistema de detecção precoce que favorecesse você dar uma resposta imediata no caso da suspeita de uma enfermidade. Bem-estar animal, esse é um tópico cada vez mais atual, está aparecendo muito forte na questão de defesa sanitária animal, é a questão do bem-estar animal. Lembrando que os principais importadores do Brasil começam a pedir certificações de bem-estar animal, né? Então, é o estado físico e mental de animal em relação às condições em que vive e morre. Então, quando se fala em bem-estar animal, esse é o conceito que está falando, estado físico e mental de um animal em relação às condições em que vive e morre. Professor, o que é estado mental? Como é que te mede o estado mental do animal? Estado mental do animal, a gente deve medir o estado mental do animal você conseguir mostrar que o animal, ele, mesmo se criado em cativeiro, ele mimetiza os comportamentos dele na natureza. Ele dorme a mesma quantidade de horas que ele dormiria na natureza, ele se alimenta na mesma frequência que se alimenta na natureza, que ele tem acesso à água, à alimentação em ambiente limpo. Então, os exemplos de bem-estar animal, né? Suíno não gosta de estar mergulhado nas próprias fezes. Nenhum animal gosta de estar mergulhado nas próprias fezes, né? Então, se criou esse conceito de porco, né? Suíno associado com porco, animal sujo. Se você tiver um sistema, uma baia, onde você tem uma área com água, o animal, ele vai... Isso já é muito antigo, né? O animal, ele vai procurar sempre defecar e urinar naquela área que tem uma água corrente para que a baia fique limpa. Então, para você chegar numa baia, numa instalação de suínos, que o suíno está deitando em cima das fezes dele, aquilo não é porque ele quer, né? É porque a condição ambiental impede ele de se manter afastado das suas fezes, né? E esse é algo que está chegando e que vai mudar muito, por exemplo, na avicultura, né? A ave, você chega de noite, você acende luzes dentro do galpão que imitam o dia, e aquela árvore praticamente ela não dorme, ela passa 24 horas produzindo, comendo para produzir ovos, sem ter o espaço para dormir. Você reduz a vida útil da ave, e, claro, essa ave tem uma vida útil muito menor, e você repõe por outras aves, todas criadas no sistema industrial. Para o sistema de produção é excelente, você está produzindo muito mais ovos com menos espaço, com menos animais. Mas, se você considerar a questão do bem-estar animal, óbvio que você não está atendendo a questão do bem-estar animal. No Brasil, a gente ainda usa muito as gaiolas para que os suínos, as gaiolas de parição para os suínos, né? Então, a matriz, quando está 2, 3 dias do parto, você coloca ela numa gaiola de parição, que aparentemente para a gente seria ideal, seria bom, né? Porque a porca vai parir os leitões, quando ela deitar, ela não vai ter um espaço que não vai esmagar os leitões, né? Mas hoje a Europa já exige que essas gaiolas de parições sejam banidas e que a porca venha parir numa baia individualizada, onde os leitões têm um espaço para escapar de quando a mãe deita, mas que a mãe não fique presa numa gaiola onde ela não tem movimento. Então, essas questões são cada vez questões mais comuns, que vocês, quando começarem a vida produtiva de vocês, vão ter que se adaptar. Eu ainda sou de uma geração que te tratava animal muito mais como uma commodity do que como ser vivo. Isso já passou. Hoje, vocês vão ter que ver muito mais essa questão de bem-estar animal do que essas gerações que estão, esses veterinários que estão no campo aí, que se não se adaptarem também vão perder emprego. Estação de quarentena, estabelecimento sob controle de uma autoridade veterinária, os animais são mantidos isolados, sem contato direto ou indireto com outros animais, para garantir que não haja transmissão de agentes patogênicos específicos para fora do estabelecimento,
enquanto os animais estão sob observação por um determinado cumprimento de tempo e, se apropriado, teste ou tratamento. Então, o Brasil ainda tem algumas ilhas que o Brasil mantém, o Ministério da Agricultura mantém como estação de quarentena. Quando tem necessidade de importar animais, eles passam eles ficam 2 a 3 meses nessa estação de quarentena. Na região norte, a gente teve durante muito tempo a Ilha do Marajó, tinha uma estação de quarentena no Marajó. Então, a estação de quarentena é uma área de controle da autoridade veterinária para onde os animais importados permanecem, né? Claro, a gente recomenda também que toda a propriedade qual é a propriedade de criação animal na realidade, bovino, equino, bubalino, equino, corte ou leite, deve ter locais de quarentena, principalmente se você está constantemente comprando animais, introduzindo animais de outra origem dentro da sua propriedade. Procure estabelecer uma quarentena, evitar de introduzir imediatamente esses animais dentro do seu rebanho. Posto de fronteira, qualquer aeroporto, qualquer porto, estação ferroviária ou posto de controle rodoviário, aberto ao comércio internacional de mercadorias, onde as inspeções veterinárias de importação possam ser realizadas. Então, o Amazonas, a gente tem posto de fronteira na saída da BR-174, quando vai ligar com o estado com Roraima. Nós temos posto de fronteira na BR-319, ali pela região de Humaitá, ligando com o estado de Roraima, estado de Rondônia. Temos posto de fronteira na região de Boca do Acre, também ligando com Acre, né? Aquela região de Apuí, acredito que é Apuí, que liga com Apuí e Boca do Acre. Então, o Amazonas tem posto de fronteira. E, claro, nós temos um posto de fronteira internacional, que é o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, né? Então, nos postos de fronteiras regionais, quem controla é a DAF. Nos postos de fronteira internacionais, desculpem, quem controla é o Ministério da Agricultura. E, se não me falha a memória, a gente tem um outro posto de fronteira na fronteira com a Colômbia, Tabatinga. Nós temos um posto de fronteira em Tabatinga, que ali trabalham conjuntamente o Ministério da Agricultura e a DAF, que é um posto de fronteira internacional, em Tabatinga também. Então, claro que o país e o Estado, ele deve provar que ele tem como controlar a entrada e saída de animais no seu território, para que você possa, claro, requerer que o seu estado, por exemplo, seja livre de febre aftosa. Então, a Amazonas, para provar que era livre de febre aftosa, uma das exigências do Ministério da Agricultura era isso. Como é que você controla a entrada e saída de animais dentro do seu território, né? Então, o posto de fronteira, quem já saiu de Manaus de carro, já saiu do Amazonas de carro, já deve ter, certamente passou pelos postos de fronteira da DAF. Ali na BR-174, passando o Presidente Figueiredo, um pouco acima de Presidente Figueiredo, você vai ter posto de fronteira, e um pouco abaixo de Humaitá, você vai ter posto de fronteira se você sai pelas principais estradas do Amazonas, né? Onde o seu carro vai ser parado, independente se você está aí, geralmente eles fazem uma vistoria no seu carro, ver se você está levando animais ou produto de origem animal. E, claro, o posto de fronteira deve funcionar 24 horas, 7 dias da semana.